Chegando aí com esse som lindo desse Pai Nosso em aramaico que eu amo. Seguinte, eu tava meditando hoje, tava conectada ao Criador e eu recebi uma intuição aqui. Eu vou lançar hoje uma campanha de vacinação. Vai ser a vacina energética da Carol. Essa vacina tem 2 doses. Primeira dose da vacinação é amanhã, às 10 horas da noite. É uma live especial que vai ser a vacina energética. Sábado que vem a gente tem a segunda dose da vacina. Vamos fazer em 2 doses, porque esses exercícios podem trazer um pouquinho de reação, mas eles vão fortalecer a imunidade de todos nós através da mente, através do nosso corpo energético. A nossa medicina separa muito o corpo energético do corpo físico, mas isso aqui não está separado. Então a gente se alimenta bem, a gente toma as medicações necessárias quando for necessário, mas a gente também pode vacinar, fortalecer o nosso sistema imunológico através de exercícios energéticos e exercícios para a mente. Então, primeira dose da nossa vacina amanhã às 10 horas da noite, sábado, um dia bom que dá para chamar marido, dá para avisar primo, sobrinho, todo mundo que precisa aí dessa injeção de ânimo, dessa vacina imunológica para esses tempos de gripe, de H1N1, de coronavírus, de tudo mais. Vamos fazer essa campanha de vacinação bombar. Amanhã eu vou lançar aí algum encartezinho no Instagram e peço muito que vocês compartilhem com a hashtag vacina energética e vamos vacinar todo mundo energeticamente para fortalecer a imunidade através do amor, através da mudança vibracional no campo de cada um, tá bom? Eu sempre que vou fazer uma live, como a minha proposta é fazer todos os dias, né, haja assunto para ficar aqui 1 hora falando. Então eu sempre faço uma meditação e pergunto para o Criador qual é o assunto que eu devo falar. E hoje eu estava meditando, aí eu intuí essa vacina energética e depois eu perguntei, ok, então e agora? E para hoje? Qual vai ser o assunto? E não veio nada. Abri os olhos, recebi um áudio da minha irmã com uma música. E eu vou colocar a música aqui para vocês, porque é essa música que vai dizer o tema da live hoje. Fica aí, escuta a música. Não vou pôr inteira porque é longa, mas escuta um pouquinho que vocês vão entender já o tema da live de hoje. Lê, por favor, põe a música. Escutem, por favor. Tem uma flautinha aí atrás desafinada acompanhando? Quem já teve uma criança tocando flauta em casa? Maravilhoso esse áudio, eu lembrei muito da minha infância. Isso pode ser melhor. É muito bom ele acompanhando, agora ele acompanha tudo. Tudo. Muito bom, chega. Bom, desliga. Essa música, gente, com essa flautinha acompanhando, me trouxe o tema da live de hoje. Porque eu lembrei de como a minha mãe sofreu com a minha flauta em casa. E o tema da live é mudança de ideia, mudança de carreira, mudança de trabalho, propósito. Tá? E por que essa flauta me trouxe essa intuição? Porque a minha irmã mandou e ela falou assim, Nina, que na minha casa me chamam de Nina, Nina, você lembra que você dava aulas de flauta em casa quando você tinha 12 anos? E aí eu lembrei, porque quando eu tinha 12 anos, eu aprendi a tocar flauta doce na escola, e aí eu morava num condomínio muito grande. O que eu fiz? Eu fiz um papelzinho, fui lá no Xerox da escola, que na época era Xerox, e aí eu fiz vários papeizinhos dizendo assim, dou aulas de flauta 2 vezes por semana na minha casa para crianças. Tinha 12 anos. E distribuí no condomínio. E pus um valor, não lembro quantos cruzeiros
que valia aquilo. E eu ganhei muitos alunos, toda a minha turminha de amigas, as mães acharam uma boa que elas fizessem flauta, e aí de terça e quinta, às 5 horas da tarde, chegava uma turminha de 6, 7 meninas, ficavam todas no meu quarto e eu ensinava as meninas a tocarem flauta. E quando tinha evento no prédio, qualquer coisa, elas desciam, tocavam nos eventos em turma, era muito, muito legal. E isso me trouxe a inspiração para fazer o tema de hoje, porque eu percebi que lá atrás, com 12 anos, eu já estava treinando a minha didática, eu já estava treinando para falar com as pessoas, para ensinar. Essa vocação já estava dentro de mim, né? E já estava conectada com o meu propósito, que é o que eu faço hoje, que é me comunicar com as pessoas e que é ensinar as pessoas. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre mudança de carreira, sobre a conexão com o propósito, como encontrar o seu propósito, como que é poder trabalhar naquilo que você gosta e ganhar dinheiro. Eu vou contar a minha experiência, eu vou contar a minha história e com certeza, e não é por narcisismo não, é porque a minha história traz muitos ganchos para que vocês possam encontrar dentro de vocês algumas respostas, tá? E perceberem, né? Muito legal a gente entender a história distanciada, porque quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não percebe. Quando a gente distancia, a gente fala, nossa, como é genial, né? Essa economia do universo. A Havaiana diz que a melhor forma de ensinar, e aí fica a dica para quem quer ensinar, a melhor forma de ensinar é contando histórias. Quando a gente faz um curso com a Havaiana, ela só conta histórias, as histórias dela pessoais, histórias dela com os pacientes, e eu tento trazer muito isso para os meus cursos, porque eu sinto que é muito mais fácil as pessoas lembrarem de uma história do que lembrarem só de um conceito, de um método, né? Se vocês tiverem também adolescentes aí, conhecidos, tem um aviãozinho aí embaixo, já manda para quem vocês acharem que possa se interessar. Os jovens de hoje, né, que estão aí em fase de pré-vestibular ou que já entraram na faculdade, eles estão com muita dificuldade de se encontrarem, de encontrar o lugar deles no mundo. E muitas vezes eles entram por uma pressão dos pais, por uma pressão do sistema, e depois eles não se adaptam, não se encontram e ficam muito infelizes nas universidades. Eu atendo muitos jovens que estão totalmente desconectados, e muitos jovens estão tomando antidepressivo para poderem conseguir frequentar uma aula, uma universidade, né? E muitas pessoas estão tomando antidepressivo para poderem seguir nos seus trabalhos, nos seus ofícios. Eu acho que se a gente vivesse uma sociedade um pouco melhor, e eu espero que isso mude, essa questão de falar de propósito nem deveria ser uma questão, como eu disse ontem, né? A gente fala tanto de propósito, como se o propósito fosse o desenvolvimento da espiritualidade. Isso é pra gente ver como a nossa espiritualidade tá arcaica ainda, tá rasa, né? A gente nem deveria ter isso como questão. Imagina uma sociedade onde as escolas já orientassem seus alunos para aquilo que eles trazem de potência, para aquilo que eles trazem enfim, de talento, né? Se as escolas percebessem e já direcionassem lá no começo os alunos para os seus talentos, eles não precisariam aprender tantas coisas que eles não vão usar nunca mais na vida e que se tornam massacrantes, né? Se os pais dentro de casa não criassem os filhos para o mercado de trabalho e criassem os filhos para a vida, para a felicidade, para a abundância, né? Se os pais ensinassem desde pequeno que a maior bússola para guiar um filho para aquilo que ele vai fazer na vida é o coração, é a alma, a gente não precisaria estar aqui discutindo propósito. No entanto, somos uma geração de produtividade, né? Uma geração que realmente é preparada para um mercado de trabalho e totalmente desconectada do propósito. E aí, com essa história toda de propósito, de todos esses sites, todos esses vídeos que fazem sobre propósito de alma, propósito de vida, fica uma sensação nas pessoas. Eu atendo muita gente que chega lá e fala, o que eu quero é encontrar meu propósito. Fica uma sensação de que o propósito é uma coisa fechada, embrulhada e pronta, e que um dia você faz uma mágica, um Theta Healing, ele tá lá e aparece. E eu preciso desmistificar isso. O propósito não é assim, ele não tá pronto. Você trilha o seu propósito. E muitas vezes aquilo que você acha que não é, aquilo que você acha que não tem nada a ver com você, ele foi um pedacinho da história para você chegar lá. Então eu vou,
Para isso ficar mais claro, eu vou contar um pouco da minha história, deixa eu só ver o que eu anotei aqui que eu não devo deixar de falar. Então é isso, né? Se você tá vivendo uma vida onde você comemora a sua sexta-feira e pragueja a sua segunda-feira, esse vídeo é para você. Se você tá vivendo uma vida onde o seu trabalho ou a sua escolha, o seu estudo, né, foi por você escolheu aquilo pelo bolso, pela questão financeira, através da expectativa dos teus pais e não escolheu com o coração, esse vídeo também é para você. Tá? E o mais legal é que nunca é tarde para mudar. E o mais legal é que o universo, e eu sou a prova disso, ele tem sempre, enquanto você tiver tempo de vida, que a vida é um presente, o tempo é um presente, o universo tem infinitas possibilidades que você nem pode imaginar e que são mágicas para te realinhar e para te trazer riqueza material, sim, emocional, mental, abundância e tudo que você precisa em qualquer tempo, a partir do momento que você fizer a escolha de se alinhar com o seu caminho. É por isso que foi tão importante a gente falar ontem sobre o tempo divino e é por isso que foi tão importante a gente falar ontem sobre propósito, para a gente poder agora entrar nesse assunto, tá? Alguém fez o exercício do tempo divino ontem e teve alguma dificuldade? Para quem não fez, vai lá no YouTube, já editei, já coloquei lá, tá? Tem meditação para você se conectar com o seu tempo divino, e o tempo divino é aquele momento, né, quando você tá pronto para entrar em alinhamento com o seu propósito, que o universo começa a disponibilizar tudo, todas as facilidades e todos os recursos necessários para que você realize aquilo que você veio fazer aqui, tá bom? Eu vou dizer uma frase que eu quero que todo mundo guarde para o resto da vida, que é o seguinte: o dinheiro segue a alegria, tá bom? O dinheiro segue a alegria. Aonde eu não estou trabalhando com amor, pode ser muito próspero, pode me prometer muitos benefícios, o dinheiro não vai entrar. E se entrar, se eu não estiver trabalhando com amor e o dinheiro entrar, vai ser às custas da minha própria saúde, do meu corpo que vai negar. Então é muito importante a gente se conectar. Eu garanto que quando a gente se conecta e faz, porque não é só conectar, tem que ir para a atitude do fazer, tá? E tem desafios, e não é porque é propósito e que tudo é facilitado que todas as atividades vão ser gostosas. A gente também tem que parar de ser mimado e querer que tudo seja gostosinho, porque tem desafios. Mas quando a gente faz com o coração, não tem como não entrar abundância financeira. É impossível. O dinheiro segue a felicidade, tá certo? Outra coisa que vocês têm que gravar pro resto da vida, antes de se abrirem para conectar com esse propósito. O dinheiro é apenas um dos meios para qualquer coisa. Ele nunca é o fim. Então nunca escolha um trabalho, uma carreira, um estudo por dinheiro. Escolha sempre como você pode contribuir. Se eu escolher uma carreira ou um estudo pelo meu ganho, eu não vou ser feliz. Se eu escolher por como eu contribuo, você sempre faz essa pergunta para você. Eu escolhi isso pelo como vou ganhar ou pelo como vou contribuir? Se você escolheu pelo como vou ganhar e contribuir, tudo bem. Mas se você escolheu só pelo como vou ganhar, pode rever, porque não vai dar certo. Você pode até ganhar dinheiro, mas vai perder saúde, tá bom? Vou contar rapidinho a minha história, só para apontar na minha história o que vocês podem encontrar na de vocês. Eu comecei aqui com essa música, né, só para lembrar dessa flauta desafinada, porque eu comecei com 12 anos a dar aula de flauta. Eu não precisava de dinheiro para nada, eu era provida pelos meus pais, mas de alguma forma eu acho que eu já tinha ali uma vontade, uma vocação de ser professora, né? Então isso é mais para vocês olharem, até para os filhos de vocês, e buscarem. Às vezes você está com dificuldade de conectar com o propósito, começa a buscar lá atrás também na infância, o que você gostava muito de fazer, né? Eu tinha esquecido completamente desse episódio, foi essa música que entrou e me lembrou. Mas começa a resgatar lá atrás, o que você amava fazer quando você era criança? Eu tive esse ímpeto de ir lá e de querer dar uma aula. Por quê? Porque já estava em mim essa coisa da comunicação. Mas de repente você era criança e adorava brincar de médico, e adorava brincar de cozinheira,
vai resgatar o que você gostava muito de fazer quando você era criança, porque às vezes isso ficou guardado e aí veio toda uma pressão, toda uma cobrança e você esqueceu que gostava daquilo e de repente você se perdeu. Bom, cresci, casei muito cedo e com 15 anos eu comecei a fazer teatro. Depois eu me formei em artes cênicas, casei, né? Com 19 anos. E depois fiquei um bom tempo no teatro, trabalhei muito no teatro e vi muitos amigos meus que começaram comigo, hoje estão super famosos, estão arrebentando aí nas novelas, em tudo. E eu tive algumas oportunidades, mas naquele momento eu abri mão daquelas oportunidades por conta do meu casamento. Não ia ser possível, dentro daquele formato de casamento, manter carreira e casamento. Não era compatível. Depois eu tive uma filha, aí ainda continuei o teatro, depois eu tive a segunda, e aí chegou um momento que já não era mais compatível. Aí, primeira dica. Primeira tendência principalmente de uma mulher, né, é começar a culpar o marido, que o marido foi ciumento, que o marido não deixou, que os filhos atrapalharam. Isso só vai gerar culpa em todo mundo e não serve pra nada. Hoje eu vejo, e eu fiz isso, tá? Culpei muito, me vitimizei muito, mas o que eu percebo hoje é que se aquilo fosse realmente uma prioridade no meu coração, se aquilo realmente fosse o meu propósito de alma, eu poderia ter feito, caberia a mim. Claro, eu teria talvez que ter aberto mão de muitas coisas, mas se aquelas coisas foram prioridade naquele momento, meus filhos e meu casamento, é porque o teatro não era tão importante para mim, senão eu teria dado um jeito de conciliar tudo ou de repente abrir mão de um casamento, enfim, não foi o que eu fiz. Então, já a primeira coisa, vamos parar, né? Não é desculpa você falar que você não consegue fazer, não consegue ser porque o outro não deixa, porque o outro não quer. O outro é só uma muleta para você se liberar da culpa de não estar indo fazer, do medo de não estar indo fazer. Primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Segunda coisa, eu percebo, as pessoas brigam muito com o ego, né? Mas o ego, ele é muito funcional pra gente, porque hoje, olhando pra minha história lá atrás, eu percebo que era muito de ego querer ser atriz, no meu caso, tá? Eu gostava, eu era elogiada, eu fazia bem, mas tinha uma coisa muito forte do meu ego, porque eu sinto que naquele momento, eu tinha dos 15 aos 20 e poucos anos, eu tava muito... Eu projetava muito a ideia de me ver famosa, de me ver rica, de me ver nos palcos, de me ver importante, de me ver influente, famosa, né? VIP. E aquilo me motivava, só que eu também gostava muito do teatro, muito, muito mesmo. Bom, como que eu vou falar? Eu vou falar que assim, aquilo era meu propósito e eu não fiz? Eu acho que aquilo era o meu propósito naquele momento, ele era parte do meu propósito, porque é isso que a gente tem que entender. O propósito não é uma coisa engessada, ele vai se transformando conforme você vai usando, né? Não era o meu propósito de vida, ele foi o meu propósito naquele momento. Mas o que eu tiro disso? Que apesar de hoje eu não atuar mais como atriz, tudo que eu aprendi ali me ajudou muito. Foi através do teatro que eu me conectei com a literatura, que eu me conectei com a mitologia. E isso me trouxe um background muito grande para os meus cursos, porque eu consegui... Isso me trouxe também muito repertório para que quando eu fosse ler coisas mais profundas que hoje fazem parte da minha vida, eu tenha um entendimento muito maior, né? Então, uma coisa é você ler um Shakespeare sem conhecer mitologia. A outra coisa é você ler um Shakespeare conhecendo a mitologia. Você vai ter outro entendimento. Então, não ser atriz não significa que aquilo não era o meu propósito. Aquilo foi um pedacinho do meu propósito, porque aquilo me trouxe muitos conhecimentos importantes. Me trouxe a segurança de falar, me trouxe a segurança de me portar em público, tá? Então, foi importante. Então, olhem aí para as coisas que vocês fizeram na vida de vocês, que às vezes vocês ficam com uma sensação, eu perdi tempo com aquilo, nossa, eu trabalhei, investi nisso até agora eu vou mudar de ideia. Não tem problema, porque nada é perdido.
Tudo faz parte do que você é, do seu perfume, do seu brilho, daquilo que você tem. Depois, então, fiquei casada, tive minha segunda filha, daí eu queria voltar pro teatro e aí eu não... E aí não ia rolar mais, e aí meu ex-marido sugeriu, então, ele também não queria que eu voltasse, né? E ele quis meio que me seduzir para sair desse mundo, mas eu topei. E aí ele montou uma loja incrível para mim. E eu sempre gostei muito de desenhar, eu fiz escola clássica de arte, então eu desenhava bem e tal, e sempre gostei muito de moda, então essa loja foi muito legal. Vou falar que essa loja não estava no meu propósito? Não era o meu propósito de vida, mas eu aprendi tanto com ela, tanto. Agora, outra coisa que eu quero contar da minha história. A loja não era o meu propósito de vida, mas eu precisei passar pela época do teatro, eu precisei passar pela época da loja para ser o que eu sou hoje. A loja me trouxe um pouco de conhecimento, de vendas, eu aprendi a vender. E, gente, atenção aqui todos. Se você é autônomo, se você trabalha com terapia, se você é teta healer, é reikiano, é qualquer coisa, e você fala, nossa, eu tô no meu propósito, eu amo, mas o problema é que eu não sou vendedor, pare e vai trabalhar nas suas crenças. Porque todo mundo tem que ser vendedor. Quem não é vendedor é porque não está consciente do seu valor pessoal. Se você tem um negócio, você é vendedor. Não dá para ter negócio sem fazer venda. Então a loja foi muito importante, que eu aprendi a vender. E era muito legal quando eu fazia promoção. E eu chamava o shop tour. E eu me expunha e fazia macaquice lá. E fazia filas de gente na minha loja. Eu amava aquilo. E aquilo me ensinou a ser vendedora. E hoje eu vendo meu peixe porque eu confio no meu peixe e porque eu aprendi muito daquele tempo de loja. Tá? Outra coisa que a loja aí mais uma coisa dessa história que eu acho muito legal dizer. Eu investi muito dinheiro nessa loja, muito, né? Meu ex-marido, a gente como casal, a gente investiu muita grana. Era um aluguel pesadíssimo, tipo, há 7, 8 anos atrás a gente pagava 18 mil reais de aluguel todo mês. Era uma loja imensa, linda, tapete abusson, café italiano, tudo que vocês possam imaginar de maravilhoso, trouxe todas as marcas importadas, engessei uma grana em estoque, pus muito dinheiro na loja e no final quebramos, não rolou a loja, quebrou. E aí, foi um problema? Não, foi uma experiência. Aprendi o que é quebrar, aprendi o que é cair, aprendi o que não devo fazer mais, além de aprender a vender, né? E tive outros ganhos também. Mas enfim, quando a gente se alinha no propósito, só fazendo um paralelo ao que eu tô hoje. O trabalho que eu tô hoje é um trabalho que eu não investi um centavo e que tudo que eu fiz nele de investimento foi ele mesmo que me deu. Olha a diferença quando você tá alinhado e quando você não tá. Aquele não era meu propósito, a gente investiu tudo e quebrou. Aqui é meu propósito, o universo foi provendo de forma mágica e eu só tenho entrada, praticamente não tenho saída. O que eu invisto no meu trabalho é muito pouco e é ele mesmo que me dá. E o retorno é muito maior. Então isso é mais um sinal de que eu estou no meu propósito. Mas aí, não quer dizer que a loja não tenha sido boa, percebam? A gente tem que olhar com gratidão para todos os tombos, para todas as quedas, para todos os processos e entender que tudo que foi acontecendo ali é o que te constrói, é o que constrói a sua pessoa de hoje. Essa é a maçaroca, esses são os ingredientes diferenciados que só a sua receita tem. Bom, depois da loja então, o que eu fiz mais? Aí quebramos, tal, separei, ferrada, já contei um pouco da minha história ontem para quem viu, mas também não vou entrar em detalhes hoje. Super ferrada, saí, ficamos num processo litigioso e comi o pão que o diabo amassou. Aí eu não tinha muito o que fazer como trabalho, porque eu já estava na minha cabeça, olha aí as crenças limitantes. Na minha cabeça eu já era velha para voltar a tentar uma carreira de atriz. Crença limitante. Se fosse mesmo meu propósito, se fosse mesmo a verdade do meu coração, eu poderia sim ter me trabalhado, ter voltado e ter virado a atriz que eu gostaria de ser.
Aí entra a história do exercício da manifestação. A gente tem que ter muita clareza e ver se o que você quer realmente tá no seu coração, tá? Porque era mais fácil pra mim ficar culpando o outro. Ai, meu casamento, eu larguei tudo por um casamento pra justificar o meu não ter dado certo, do que eu ir lá e fazer. E aí o que me restou fazer? Eu tava sem dinheiro, precisando cuidar de 2 adolescentes. Aquilo para que eu tinha me instruído e me formado já não ia fazer mais porque eu acreditava que eu não podia. A loja, que era uma coisa que estava nas minhas mãos, plum, quebrou, de um dia para o outro não tinha mais. E eu tinha que, de repente, me manter e manter 2 adolescentes. Aí eu olhei e falei, Deus, o que eu posso fazer com isso? O que eu tenho para fazer agora? Eu não tinha dinheiro para voltar a estudar, eu estava passando por um litígio, não tinha o que fazer. Então, a única coisa que eu sabia fazer naquele momento, a única, era decorar. Porque na minha época de casada, eu sempre gostei muito de receber, eu fazia muitas festas em casa. E eu gostava tanto de decoração e de receber em casa, que qualquer festinha, qualquer bobagem era um grande evento na minha casa. E naquela época, que eu tinha bastante tempo e bastante dinheiro, eu fiz curso de florista, eu fiz curso de não sei o quê. E aí eu aprendi para fazer as minhas próprias coisas na minha própria casa. Então eu peguei isso que eu tinha, né, e comecei a oferecer esse serviço de decoração de mesas, eu entendia bem da arte de servir. Comecei a oferecer para as minhas amigas e comecei a fazer jantares para as minhas amigas quando elas iam receber alguém importante do marido delas. Comecei a fazer mesas montadas e aí uma começou a indicar para outra e aí eu comecei a fazer festas, bar mitzvah, festa de 15 anos, até que eu terminei fazendo festas corporativas, eventos muito grandes corporativos e casamentos e tal, mas eu comecei fazendo pequenas festas, pequenos jantares, né? E por quê? Porque era o que eu tinha. Na época do litígio, toda a minha estrutura eu perdi empregada, eu perdi motorista, eu perdi tudo que vocês possam imaginar e tive que cuidar das minhas filhas da minha casa. E eu não tinha mais capital de giro. Então as festas era assim, quando entrava uma festa, o cliente tinha que dar um sinal. Com aquele sinal, eu conseguia contratar uma pessoa que me ajudava com as meninas, né? Com a casa, naquele período que eu estava envolvida com a festa, porque eu trabalhava com o dinheiro do cliente. E a festa tinha que ser quitada antes de eu entregar para o cliente. Então eu trabalhava com o cliente dele, foi a forma que eu consegui de me organizar com aquilo que eu tinha para fazer. E, gente, na hora da necessidade, na hora que você tem que pagar a conta mesmo, que não tem mais marido, que não tem ninguém para te ajudar, nessa hora você se vira. Não tem o que fazer. Você tem 2 filhos que vão passar fome se você não fizer. E quando não aparecia festa, eu inventava. Eu sempre gostei muito dessas coisas, então eu fazia marzipãs, eu inventava flores de marzipã com ouro comestível e fazia umas coisas super lindas e vendia e oferecia. Daí as minhas amigas compravam para dar de lembrança de Natal, todo mundo me ajudava. Quando não tinha festa, eu fazia uns doces meio malucos e entregava bolos enfeitados e fazia essas coisas. E assim eu ia juntando minha renda e assim eu fui vivendo. E foi nesse ponto que eu entrei em a minha irmã tá falando presentes originais, é verdade. Se você buscar no meu Instagram lá, muito para baixo, você ainda vai ver um resquício daquela época. Bom, acho que ainda tem uma página de decoração minha no Facebook. E aí, o que aconteceu? Depois, nesse momento, foi um momento que eu tava ali sobrevivendo, eu tava literalmente na luta pela sobrevivência. E foi quando eu entrei em depressão, meu cabelo começou a cair e um dia eu pedi para Deus me levar, literalmente. Eu falei, ou me leva ou me traz alguma coisa que faça sentido. Eu quero trabalhar, mas eu quero viver também. Trabalhar para sobreviver não tá dando, eu tô sucumbindo, não aguento. E foi naquela noite então que eu recebi o Theta Healing e aí vem toda essa história que eu contei ontem para vocês, que eu fui fazer o primeiro curso e que as coisas foram se abrindo e que nunca mais parou. Esse foi o meu alinhamento com o meu propósito, né? Quando eu me alinhei com o meu propósito, quando eu realmente... E olha que a vida foi me direcionando. Olha, percebe a inteligência que tem por trás. Quando o Theta Healing caiu, eu vi nele uma ferramenta de me ajudar, mas eu ainda estava querendo me ajudar para melhorar nas minhas festas. E aí, durante o segundo curso, eu percebi que não, que eu queria fazer isso da minha vida. E quando eu quis fazer isso da minha vida, foi com tanto coração que
eu nem pensei que aquilo não ia dar certo. Eu simplesmente manifestei e a coisa aconteceu e não parou até hoje. Isso é se alinhar com o propósito. Isso é escutar a verdade do seu coração. Mas o que eu quero que vocês percebam nessa história é que esse meu propósito, a Carol, terapeuta, instrutora, falando aqui para vocês, não estava pronto, embrulhado. Eu precisei percorrer tudo isso desde aquela aula de flauta que eu fui dar na adolescência para aprender e chegar no caminho que eu cheguei hoje. Então o propósito é um caminho que a gente caminha. Ele não está embrulhado pronto esperando você chegar. E o momento divino, que foi quando eu realmente pedi para Deus e Ele me deu, me trouxe o Theta, e tudo começou a se abrir assim como mágica, que eu não estava acreditando. Esse momento divino só aconteceu ali porque eu tinha passado por aquela experiência toda, pelo sofrimento do litígio, por todos os trabalhos, pela quebra da loja, pela frustração de ser atriz. E isso não quer dizer que vocês tenham que sofrer para encontrarem os seus propósitos, mas olhar para trás, comecem a olhar para a história de vocês, né? E perceber como que vocês estão trilhando o caminho. E para que essas coisas que às vezes parecem tão perdidas e sem sentido, para que elas serviram? E tenta resgatar na sua história o que aconteceu lá atrás que você tinha esquecido e que, por mais que não tenha a ver com aquilo que você esteja fazendo hoje ou que você queira fazer, como que você pode trazer um conhecimento de lá de trás para dar aquela pitada extra e diferente no seu negócio, tá? Tem perguntas? Vamos ver. Estou nesse momento trabalhando em algo tão bom, é tão feliz o meu trabalho, saio tão feliz. Puxa, Carol, que delícia ouvir isso. Então você está alinhada no seu propósito, não tem como dar errado, né? Assis, Carol, que guerreira, parabéns. Obrigada, Carol, mas não me chama de guerreira, eu não quero ser guerreira, eu já me trabalhei muito que eu não quero mais ser guerreira, eu não quero ser reconhecida por ser guerreira, eu não quero ser amada por ser guerreira. Eu sim, tenho força de vontade, mas eu quero tirar a palavra guerra da minha vida. Mas sim, eu acho que eu só fiz o que qualquer mãe que tem uma filha precisa fazer, eu só agi até instintivamente, entendeu? Hoje eu fico pensando, nossa, de onde saiu tanta energia para fazer isso? Mas é a vida, a gente vai fazendo. Se você olhar para trás agora, faça um exercício em casa. Vocês vão fazer um exercício em casa. Vocês vão contar, olhando para o espelho, a história de vocês. Tudo que vocês passaram, tudo que vocês sentiram até chegar hoje. E vocês vão ver que vocês têm histórias incríveis, incríveis. E que vocês são fortes. E contar a história de vocês no espelho talvez faça vocês, ou conta para o gravador e depois escuta, mas isso vai fazer vocês escutarem a força que vocês têm, tudo que vocês passaram. Tenta contar essa história, refazer essa história desde a infância com a maior riqueza de detalhes. Isso vai te trazer uma capacidade de enxergar a sua potência, de enxergar o que você é e de repente ter uma perspectiva nova. Quando o universo muda a rota e te coloca frente a frente com o seu propósito. Isso, Fabi. E quando ele muda, para ele mudar a rota e te colocar frente a frente com o seu propósito, você tem que estar no seu tempo divino. Você tem que ter vivido algumas experiências importantes para sua vida. Por isso, gente, não se afobem pelo tempo divino. Se vocês estão ouvindo e falando, eu quero tempo divino, ele vai chegar. Mas ele chega quando você estiver devidamente trabalhado. E estar devidamente trabalhado significa ter experiências na vida ou também trabalhar através de um Theta, de uma terapia, de um autoconhecimento. A gente pode também escolher aprender pelo amor. A gente não precisa aprender pela dor. Eu aprendi muito pela dor e tá tudo certo, tenho gratidão pelo aprendizado. Mas hoje eu opto aprender por amor. Isso não quer dizer que eu não tenha desafios na minha vida. Tenho. Mas é muito fácil lidar com eles. Porque quando você trabalha internamente a aceitação, quando você trabalha internamente o perdão, quando você trabalha internamente esse olhar mais elevado para a vida, óbvio que você ainda ressente, que você tem raiva, que você chora, mas é muito mais rápido você voltar para o seu equilíbrio e não perder tempo e energia em ficar remoendo como a gente fazia antes.
né? É isso, Kai, aprender pelo amor. Tô apaixonada por tudo. Qual é o primeiro passo para trabalhar com Theta Healing? Oi, Daniela, o primeiro passo para trabalhar com Theta Healing é você fazer o curso DNA básico de Theta Healing. Tá? Eu tinha um curso programado para esse mês, infelizmente por conta dessa situação no país a gente adiou, mas eu já estou reprogramando uma nova data e assim que eu souber, só estou esperando ver como vai ficar mais ou menos essa coisa da quarentena e a gente vai divulgar a próxima data. Você faz primeiro um curso básico, depois um avançado, depois um digging e aí você segue no seu caminho, tá? Pelo Theta e por onde você quiser. Daniela, você está em Portugal? Eu acabei de cancelar um curso em Portugal, Daniela. E eu vou voltar e ele vai ser provavelmente, se tudo der certo, que eu estava vendo minha passagem hoje, na última semana de maio. Que eu vou dar 2 cursos aqui em maio e no último final de semana eu pretendo dar o DNA básico em Portugal, tá? Segue aqui que eu vou divulgar quando tiver certeza. Fazer exercício do espelho acho que vai dar um livro, tenho certeza que vou fazer isso ainda. Um beijo, Carol. Faça, Dawana, que você vai ver que esse livro tem uma história fantástica que só você pode contar. A Denise falou, existe uma definição de tempo divino. Sim, né? A definição de tempo divino, quer dizer, com as minhas palavras, mas o tempo divino, Denise, é aquele momento que você já viveu experiências aqui suficientes que te prepararam para entrar em alinhamento com o teu propósito. E aí o tempo divino é esse tempo onde o universo começa a te disponibilizar com muita facilidade todos os recursos necessários e te empurrar com muita assertividade para o lugar onde você tem que estar para viver aquele propósito, tá? Esse é o seu tempo divino. Nós podemos ter um tempo divino na vida e nós podemos ter muitos tempos divinos na vida. Porque a gente não precisa ter um propósito só. Você pode ter um propósito de ser mãe, depois você pode ter um propósito de fazer alguma coisa pelo mundo, pode ser que seu propósito seja dar um curso de Theta Healing, não é porque você não precisa, por exemplo, tem gente que fala, eu quero ser instrutor, eu quero dar cursos para muita gente, e a Vaiana fala, nunca negue um curso para uma pessoa. Se você tiver um aluno, você nunca sabe se esse aluno não vai ser amanhã um presidente e mudar a história. E às vezes o seu tempo divino é dar curso para um aluno, para aquele aluno. A gente nunca sabe aonde o que a gente está atuando vai tocar. E o tempo divino, Denise, só concluindo, né, alguma coisa que a sua alma numa pré-existência já decidiu que ia fazer aqui. Já decidiu que ia fazer aqui para contribuir com a Terra, né? E eu acho que é meio que numa sensação de retribuição por tudo que a Terra fornece pra gente, possibilitando a nossa existência aqui. Que injeção de energia, que bom, Ari. Hoje foi injeção, amanhã é vacina. Para quem não estava aqui, eu estou lançando uma campanha de vacinação que começa amanhã. É uma vacina de 2 doses, uma vacina para o corona e para todas as outras doenças. É o que eu chamei de vacina energética. Eu intuí hoje e eu estou criando esse programa que vai ter a primeira dose de vacinação energética amanhã. Nossa live amanhã é uma vacina energética. Segunda dose sábado que vem. São exercícios energéticos e mentais para fortalecer o nosso corpo energético e alterando, mudando, elevando a nossa vibração para que a gente fortaleça o nosso sistema imunológico, tá? Quem não estava aqui, vamos divulgar. Amanhã eu vou divulgar no meu Instagram e eu peço muito que vocês compartilhem nos stories, no Facebook, onde vocês tiverem redes, para vir mais gente amanhã para essa campanha de vacinação energética que eu criei hoje. Que vai estar muito linda. Vou trabalhar bastante essa noite e amanhã para fazer uma boa primeira dose para vocês. Deixa essa live salva. Todas vão deixar salva. Teve uma só que eu perdi, mas eu vou regravar. Tão bacana, eu vi as úteis. Que bom, gente. Vão fazendo, vão compartilhando. A única coisa que eu peço, o que eu tô fazendo, o meu papel, né, que eu acho que hoje eu posso fazer para ajudar as pessoas é esse, nesse momento de quarentena, é fortalecer as pessoas, fortalecer a mente, fortalecer o espírito e divulgar tudo que eu puder, tudo que eu sei eu quero divulgar aqui. E o que eu peço em vocês, como troca energética, é a divulgação, é que mais gente saiba disso, é que mais gente venha para esse programa, tá bom? Um comentário da Fabi. Fala. Carol, é preciso coragem para seguir o nosso propósito. Por mais que exista a certeza, dá um gelo na barriga. Fabi, vamos todo mundo fechar os olhos e fazer um download então aqui.
A Vaiana diz para a gente começar a treinar a mente e começar a pedir por bravura e não por coragem, tá? Se você quer pedir por coragem, não tem problema, mas vamos ensinar aqui um download, então, para que a gente tenha coragem sem precisar criar desafios difíceis para as nossas vidas. Porque quando a gente pede as coisas, a gente também tem que entender o que a gente está pedindo. Pensa a lógica do universo. Você fala assim, Deus, me dá coragem. O que o universo vai te mandar? Ele não vai te mandar a energia da coragem, ele vai te mandar desafios para você desenvolver coragem, né? Então, quando a gente pede coragem, tem que pedir com bastante consciência que isso implica receber desafios para você ganhar coragem. Porque os atributos que a gente coleciona e que a gente treina aqui, eles vêm através da experiência. E não tem como ganhar coragem sem a experiência. Então, vamos trazer um download aqui que a gente já sabe como ter aceitação, como ter bravura para ir atrás dos nossos objetivos sem precisarmos criar desafios difíceis para a gente, tá bom? É só fechar os olhos, eu vou dar o download e vocês digam sim se quiserem receber. Ah, paciência, Dawana, pede paciência que você vai ver os desafios que te vêm. Vamos lá, fechem os olhos. Se você me dá permissão para trazer a definição mais elevada de bravura, desde a perspectiva da fonte criadora de tudo que é, diga sim, em voz alta. Sim. E que você já sabe, em cada célula do seu corpo, em cada molécula, átomo e subátomo, a sensação de viver a vida com bravura, com estado de presença, com aceitação, com abertura para os novos desafios, que você já vive os seus desafios com bravura, sem precisar ficar criando situações difíceis para você. Ok? E você quer também saber a definição mais elevada do que é paciência para Deus? E trazer o seu sistema que você já sabe como ser paciente, que você já é paciente no seu dia a dia, que você já desenvolve a virtude da paciência através da sua conexão com o amor, que você já tem paciência através da sua compaixão, sem precisar criar desafios tão difíceis para que você desenvolva a paciência. E que você também já sabe a definição do que é compaixão através da fonte, e que você já se conecta com o outro através da compaixão, que você já sabe desenvolver compaixão através do amor incondicional do Criador de tudo que é, que você já é compassivo, já desenvolve compaixão no seu dia a dia, que você já se compadece por você mesmo, que você já conhece a sensação de ter compaixão por você, estender essa compaixão para os outros, que você já recebe a compaixão porque você já está em conexão com a fonte criadora de tudo que é. Ok? Vamos continuar. A minha filha, Helena, tem 20 anos. E isso é uma reflexão que eu quero deixar aqui também. Eu não estou aqui estimulando as mães a tirarem os filhos das suas escolas. Pelo amor de Deus, a escola é preciosa, é uma coisa importante, apesar de que esse sistema de ensino poderia melhorar muito. Mas, o que acontece? A minha filha Helena tem 20 anos, ela começou a estudar relações internacionais, novinha, ela saiu da escola e entrou, com 17 anos ela entrou na universidade e ela estava muito apaixonada por esse curso. Até hoje ela diz que ela acha que todas as pessoas no mundo deveriam fazer o primeiro ano de relações internacionais, porque te traz cultura, conhecimento político, pensamento estruturado, que é realmente maravilhoso, tá? E ela estava muito feliz com esse curso. No meio depois de acho que 1-2 anos ela foi para Israel, ela trancou o curso, foi morar em Israel e ficou acho que 8 meses lá, né, Lelê? Uhum. Ficou 8 meses e dando aula de inglês e depois trabalhou e fez alguns projetos com crianças. E ela descobriu muito amor por aquilo que ela fazia, que aconteceu com ela lá.
dessa sensação que deixava ela tão feliz de ensinar aquelas crianças, de perceber naquelas crianças o potencial que elas tinham e estimular. Ela reformulou todo um projeto de estudo de ano ali daquelas crianças que estavam aprendendo inglês. Ela identificou muitas coisas e, enfim, ela fez um trabalho lindo lá e voltou muito feliz, muito entusiasmada. Só que isso fez com que ela desestimulasse do curso de Relações Internacionais. Junto com isso, ela também estava fazendo vários cursos comigo de Theta Healing, estava se trabalhando e, de repente, o curso de RI começou a trazer mais conceitos de economia, de política, não sei o quê, e ela começou a desconectar com a energia desse curso e começou a perceber que esse sistema antigo, né, que as relações internacionais tratam, ele estava muito obsoleto perto de tantas coisas que ela estava aprendendo agora, dessa nova energia através do Theta, disso tudo que ela tinha visto no trabalho que ela fez lá em Israel com as crianças, e ela foi ficando cada vez mais desestimulada com esse curso. Bom, no final das contas, só para resumir, um dia ela estava aqui em casa meio que chorando, ela estava deprimida, ela ia e voltava para a faculdade muito deprimida. Ela já tinha dito: mãe, eu vou terminar essa faculdade para honrar o investimento do meu pai, mas eu não vou trabalhar com isso não faz mais sentido para mim. E eu falei: Lê, mas se não faz mais sentido para você, você vai ficar esse tempo para honrar um investimento, mas você vai ficar esse tempo, ainda mais 2 anos da sua vida, que poderiam ser super produtivos, você podia estar conectada para honrar. Eu acho lindo você honrar um investimento, mas será que vale a pena esse sacrifício todo? Você é tão jovem. E ela falou: não, eu vou honrar. Mas chegou num ponto que ela estava sofrendo mesmo, estava um peso ir para a faculdade, até que a gente conversou, eu chamei o pai dela e nós acordamos, né, que o investimento que era feito para ela fazer um curso, que ela mesma já declarou que não vai levar adiante, que então a gente ia fazer esse investimento nas coisas que ela queria, em cursos de Theta Healing, nos óleos essenciais, nos cursos de aromaterapia, nas coisas que ela gosta, e dando um tempo para ela também, já que ela gosta tanto de se comunicar aqui nas redes e criar os programas dela, os conteúdos dela, para ela poder fazer isso. E aí foi um grande alívio na vida dela. E eu tenho certeza absoluta que foi uma decisão acertada. Isso é muito recente, isso tem 1 mês, né? Mas eu tenho certeza que foi uma decisão acertada. Eu tô segura disso, tô muito segura. Em nenhum momento passa pela minha cabeça que ela não vai ter um diploma. Ela pode ter um diploma a qualquer momento, mas eu pergunto: o que você faz com o seu diploma hoje? Eu não faço nada com o meu. O que vocês estão fazendo com o diploma de vocês? Todo mundo aqui está realmente usando um diploma? É um papel que diz quem você é, né? Será que não é melhor a gente manifestar aquilo que está dentro e fazer o que está dentro? Será que eu já não posso potencializar para que ela avance muito mais no que ela quer? Então é isso, e ela tá muito feliz, inclusive ela tá criando um programa lindo, que eu não vejo a hora de sair do forno. Tá criando um conteúdo maravilhoso para os jovens, né? Para os jovens que estão nesse momento de dúvida, de insatisfação, como fazer com que esses jovens se conectem com o propósito maior deles, ou pelo menos se conectem com o caminho, né, com um caminho mais saudável, com um caminho menos doído. E eu acho que hoje, depois dessa história de coronavírus, esse paradigma vai mudar. As pessoas vão perceber que mudou. A gente está vendo as nossas crianças, elas não conseguem mais ficar 5 horas assistindo uma aula, né? As crianças novas, que os adultos não conseguiram entender nessa última geração e tacaram Ritalina, eles só não entenderam que elas eram muito mais avançadas, por isso que elas tinham outro pique, outro ritmo. E não adianta você dar Ritalina para fazer ela sentar e concentrar, porque ela não vai, porque ela veio fazer outras coisas aqui no mundo. O mundo agora está precisando de olhar novo, de visão nova. Eu recebi no meu último curso um menino maravilhoso, não sei se você tá aí, Gabriel Se Manifeste, que eu virei muito fã, um menino de 15 anos, com uma cabeça super aberta, que eu vi outro dia, não consegui ver inteiro, mas ele também tá gravando vídeos maravilhosos, falando de espiritualidade pra galera dele, da idade dele. Oi, Gabriel, se apresente, maravilhoso. Muito orgulho dessa geração que está chegando para transformar, são os novos mestrinhos. E os seus filhos que estão aí em casa,
Eles são os novos mestrinhos. A Vaiana diz que depois de 2012, né, esse mundo precisou de medidas de emergência porque a humanidade estava se tornando inviável, a gente estava se destruindo. Então tem vindo cada vez mais mestrinhos do quinto plano e a única coisa que a gente tem que fazer por esses filhos é cuidar para que eles estejam protegidos, nutridos, educados, porque eles vieram aqui mudar o mundo. Agora, cuidado também, limites, porque como eles são muito poderosos e muito inteligentes, se a gente não dá de limite, eles viram pequenos déspotas, tá? E olha que lindo, esse vírus trouxe uma possibilidade. Hoje eu vi a Fê Youssef, ela postou um vídeo do filhinho dela, coisa mais linda, mais doce, o menininho ali todo feliz, falando: minha mãe faz bolinho de chuva, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. E a Fê é uma mulher que trabalha muito. Ela trabalha muito e eu vi a alegria daquela criança de estar com aquela mãe que é uma super mãe dedicada, mas de repente agora tá podendo resgatar aquela doçura mesmo da mãe que a gente perdeu, né? Porque as mães estão com 1000 coisas para fazer e aquela mãe que tá em casa fazendo o bolinho pro filho. Hoje eu cozinhei para as minhas filhas e foi uma delícia. Eu tô amando estar aqui de novo cozinhando para as minhas filhas, que há muito tempo eu não fazia, e cada vez que elas comem minha comida e falam: ai mãe, que delícia, como você cozinha bem, é tão bom, é tão amoroso, né? A gente tinha perdido. Então, eu acho que esse vírus trouxe pra gente uma nova forma uma forma da gente repensar o nosso contato com a família, o nosso contato com os filhos e como nós vamos criar os nossos filhos daqui para frente. Se esses modelos de escola realmente estão corretos, né? Por exemplo, uma coisa que eu fico me questionando, que eu acho que isso sim deveria ser motivo pra gente ir pra rua levantar a bandeira. É assim, por que na era da informática nossos filhos precisam carregar mochilas tão pesadas e a gente tem que gastar uma fortuna com tantos livros que estão usando papel e poluindo o mundo e desmatando? Pra quê? Não era mais fácil dar um computador, um tablet pra cada um? Por que precisa daquela lista imensa de material que todo ano muda os livros e as crianças... Outro dia minha filha desenvolveu uma escoliose. Entendeu? Fui no médico, o médico falou escoliose idiopática. O que é idiopática? Idiopática é que não se entende a causa. Eu entendo a causa, são essas mochilas pesadas que carregam desde a infância, né? Que carregam no ombro só para ficar mais descolado e vai todo dia para a escola assim, acabou. Então a gente tem que rever esse sistema. É por isso que a gente tem que olhar para essas coisas e ressignificar. E eu acho que esse momento é auspicioso para todas essas mudanças acontecerem. É porque a gente tem que pensar na educação dos nossos filhos e em como a gente está encarando aí essa nova realidade. Acho que muita coisa vai mudar para o bem, né? Depois que a poeira baixar, acho que muita coisa vai melhorar. Então é isso, gente. Vamos encerrar essa live de hoje. Lembrando que amanhã nós temos vacina energética e eu tô preparando um conteúdo muito especial para vocês. Espero todos vocês aqui. Chamem os maridos, as avós, as tias, todo mundo que vocês conhecerem. Me ajudem a divulgar a primeira dose dessa vacina, tá bom? Eu vou fazer em 2 doses porque realmente a gente vai trabalhar no nível energético, isso pode trazer algum desconforto, isso pode trazer alguma crise de cura depois, algum sintominha de crise de cura, então é melhor a gente fazer em 2 doses, tá? Não são exercícios só do Theta Healing, são exercícios que eu também intuí e exercícios que eu trago de outras filosofias, tá bem? E é isso, pessoal, muito obrigada, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Vou editar assim que possível esse vídeo e deixar disponível no YouTube. E um beijo enorme. Muito obrigada pela presença constante aqui de vocês e até amanhã. Arro!